Nesse vídeo eu vou contar uma história para você. Tem a ver com a Starbucks, passa pelo Panrotas, entra no Galileu, sai numa agência de viagens e ainda inclui McDonald's e Outback. Mas no final dessa misturada toda estará uma lição para você levar para a sua vida. O nome da protagonista da história de hoje é Maria Luísa Rodenbeck. E nós vamos começar do ano de 1981, quando ela tinha 23 anos de idade. Ela trabalhava no seu primeiro emprego, mas estava vislumbrando algo melhor do que ser secretária da empresa de exportação em que trabalhava. Ela olhava os classificados todo domingo em busca de uma oportunidade e num belo dia viu um anúncio do McDonald's. Estava recrutando uma secretária executiva com fluência em inglês. Esse anúncio com certeza passou despercebido por muita gente, porque no início dos anos 80 quase ninguém conhecia o McDonald's no Brasil. Só para contextualizar, o McDonald's começou em 1940 e o Brasil foi o 25º país do mundo a receber o restaurante. Então, no cenário mundial, ele já era uma potência. Maria Luísa conhecia bem a maior cadeia de restaurantes fast food dos Estados Unidos, porque a família tinha parentes em Chicago e ela visitava de vez em quando. Ela foi, então, em busca da oportunidade de emprego. O escritório, minúsculo, ficava no quarto andar de um edifício bem modesto e o hall do apartamento servia de recepção. Não havia glamour nenhum, não lembrava em nada a imponência da sede em Chicago. O sofá da recepção, que parecia de segunda, de terceira mão, era um banco de Kombi gasto esverdeado. O banco servia para a recepção, mas quando era preciso abastecer alguma loja ou deixar algum funcionário em casa, voltava para a Kombi. O McDonald's tinha 3 lojas em funcionamento, Copacabana, Tijuca e uma na Avenida Rio Branco. Mas Maria Luísa ficou sabendo que uma 4ª loja seria aberta também no centro do Rio. Para encurtar a história, ela passou na primeira fase do processo de seleção e na segunda parte já seria com Peter Rodenbeck, americano responsável por trazer o McDonald's para o Brasil. Maria Luísa ouviu do Peter que o McDonald's era uma empresa internacional, sólida, com planos de forte expansão no Brasil e que haveria muito trabalho duro. Era tudo o que ela queria. Não foi uma conversa curta, até parecia estar indo tudo bem, mas num dado momento Peter levantou e conduziu Maria Luísa até a porta de saída, passou na mesa da Tânia, recepcionista, e disse: "Não serve, Tânia. É muito menina, vamos esperar outras candidatas." Tânia, experiente, com moral junto ao Peter, e também por não aguentar mais secretariar o chefe, intercedeu e ele cedeu. Maria Luísa foi contratada. Começou no Carnaval de 81, raspando o chão da 4ª loja brasileira que seria inaugurada na Cinelândia, centro do Rio. Foi muito trabalho porque a loja estava em plena reforma. A inauguração aconteceria na quarta-feira de cinzas, dia 4 de março de 81. Maria Luísa começou na segunda-feira como recepcionista, de frente para o sofá da Kombi. Olha o glamour aí passando na sua tela. Logo, Maria Luísa dominou as funções de gerência do escritório e passou a ser um apoio fundamental. Ela aproveitava as brechas no trabalho para estudar gráficos, planilhas e projeções financeiras e ali ela aprendeu uma linguagem avançada de negócios. O tempo passou e em 87, aos 28 anos, Maria Luísa recebeu a proposta de assumir o posto de assistente do Patrick Flynn, vice-presidente do McDonald's para a América Latina e também da equipe de executivos da América Latina na sede da companhia nos Estados Unidos. Esse cargo permitiria que ela aprofundasse os contatos com executivos internacionais, que era o fascínio dela. Ela, que dizia que viajar era um dos maiores prazeres da vida, aceitou e encarou isso como mais um desafio e foi. Uma brasileira em Chicago. Foi a notícia do jornal interno da empresa. Em agosto de 87, o Patrick foi promovido para a cúpula administrativa e dissolveu o departamento que Maria Luísa tinha ido assessorar. Ela foi transferida para um departamento de serviços gerais, manutenção de escritório, sistema, tecnologia, mas perdeu o contato com o mercado internacional, que era o que fazia brilhar os olhos dela. O fato é que passar aquele tempo nos Estados Unidos fez Maria Luísa perceber que os restaurantes McDonald's do Rio estavam muito à frente da média das lojas norte-americanas. Ela pensou: bicho, sabe de uma coisa? Aquele Peter sabe o que faz. E voltou em 88 determinada a fazer parte disso. Ela e Peter tinham começado um romance antes dela ir para os Estados Unidos, meio aos trancos e barrancos, mas eles tinham começado. Quando ela voltou ao Brasil, em maio de 88, eles se casaram e saíram em lua de mel para a Itália e para a Grécia. Ao retornar da viagem, o foco passou a estar na vida profissional. Com o desafio do McDonald's tendo chegado ao fim, ela aceitou o convite de um amigo do casal, o Reinaldo Carneiro, para gerenciar a Colortel, uma empresa que atuava na terceirização de televisor e de ar-condicionado para o setor hoteleiro. 6 meses depois, o Reinaldo fez um convite desafiador a Maria Luísa, começar do zero uma agência de viagens, desde a instalação do espaço físico até a administração do negócio. Apesar da agência ter prosperado, crescido e se tornado uma referência no mercado carioca, Reinaldo optou por manter o foco nas locações. Maria queria expandir e o Reinaldo não.
Em meados de 90, Maria Luísa começou a pensar a seguir um novo rumo. Na quarta-feira, 4 de dezembro de 91, depois de passar um ano tentando se reestruturar, a Panam demite dezenas de milhares de funcionários no mundo todo de uma só vez. A United adquire toda a rota da América Latina da falecida Panam e abre rapidamente processo de admissão de novos funcionários, porque já começaria a voar dali 2 meses. Em 24 de fevereiro de 92, Maria Luísa ingressa na empresa como executiva de vendas, ficando responsável pelos agentes de viagens do Rio e uma parte do Nordeste. Esse foi mais um ponto de inflexão que mudaria o rumo profissional da carreira dela. Ela ficou apenas 10 meses atendendo agências de viagens pela United e no final do ano de 92 foi contratada para comandar a implantação do sistema Galileu no Brasil. O Galileu era um revolucionário sistema de automação, numa época em que tudo era feito por telefone e por uma tropa de mensageiros rodando para levar e buscar bilhetes aéreos. Num mundo nada tecnológico, sobre o qual inclusive já falamos nesse vídeo aqui, que eu vou deixar no card, se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, o acordo que Maria Luísa propôs às agências era muito simples. 3 máquinas, 0 quilômetros, instaladas e prontas, conexão montada e treinamento dos funcionários em troca de realizar pelo Galileu um mínimo de 500 reservas por mês. Passagens, locação de veículos e hospedagem. Imagina que salto! Naquela época, ela conta que tinha quem colocasse o mouse no chão para acionar com o pé, como se fosse uma máquina de costura. Em 2 anos à frente do Galileu, os resultados eram extraordinários. Mais de 400 clientes e um índice de vendas de 12% além das metas previstas. Em julho de 95, a matriz enviou um camarada chamado Frank Mosca para fazer a escolha do executivo que lideraria a fase de independência do Galileu no território brasileiro. Lógico que todo mundo achava que era uma formalidade, porque afinal todo mundo sabia que Maria Luísa seria escolhida. O Frank resolveu ficar com a vaga e dar uma posição subalterna a Maria Luísa. Esse foi o Guia Panrotas, edição 270. Ela então, vendo que estava ofuscando demais as coisas por ali, resolveu tirar 1 ano de academia e foi cursar MBA de formação de executivo nos Estados Unidos. Nesse tempo que ela ficou na United, a companhia fez uma parceria com a Starbucks para servir o café deles nos voos. E em meados de 94, ela disse a uma amiga: "Um dia eu vou trazer a Starbucks para o Brasil." O tempo passou, ela foi para os Estados Unidos e adivinha o que ficava bem pertinho dela? O apartamento dos Rodenbecks, num 3º andar, ficava perto de uma pizzaria, um mercadinho e 2 quadras depois um pequeno Starbucks, com só 4 lugares para os clientes sentarem. Ela passava todos os dias em frente àquela loja e sempre admirava o conceito café, conforto e hospitalidade. No dia 9 de dezembro de 96, Maria Luísa manda o primeiro fax dirigido ao presidente da Starbucks Internacional. Vai vendo! Ela se apresenta e se coloca disponível para se tornar uma franqueada master da marca no Brasil. Ela queria agendar uma visita para conversar sobre a expansão ou pelo menos para aprender mais sobre a Starbucks. Recebeu uma resposta educada da assistente que desencorajava sutilmente a visita e que dizia que a Starbucks estava focada no mercado da Ásia. Ela arriscou, foi até a sede da marca em Seattle a fim de encontrar o fundador da maior rede de cafeterias do mundo, o Howard Schultz, e lhe convencer de que o Brasil deveria ser o próximo lar da empresa. Por coincidência, Maria Luísa acabou encontrando o cara na porta da empresa e lhe entregou em mãos um business plan sobre a abertura da Starbucks no país. Schultz se surpreendeu com Luísa, mas seguiu a vida. O curso dela terminou e em agosto de 97, com o certificado embaixo do braço, ela voltou para o Brasil e foi buscar trabalho. Tudo que encontrava pagava muito mal. E nessa época o Peter estava trazendo a marca Outback para o Brasil. Essa imagem na tela foi a primeira loja Outback no Brasil, no Rio de Janeiro. Ela começou apenas ajudando o marido, depois assumiu a administração financeira do negócio, mas ela não esqueceu da ideia da Starbucks. De 96 a junho de 2005, Maria Luísa foi incansável. Enquanto a rede Outback se consolidava no Brasil, Maria não saía de perto da Starbucks. A cada passo no mercado internacional, uma felicitação. A cada mudança no market share, notícias sobre fusões, chegadas de novas marcas, ela mandava uma mensagem direta para o comando da empresa e marcava a presença. Ela tinha jornada dupla, no presente Outback, no futuro Starbucks. 10 anos depois, quando finalmente a empresa quis abrir as portas no Brasil, Schultz procurou um parceiro e com o mesmo business plan entregue por ela anos atrás, ele diz: "Eu espero que você tenha atualizado isso daqui." Dias 1º e 3 de dezembro de 2006, as 2 primeiras lojas de Starbucks Brasil foram inauguradas, ambas no Shopping Morumbi, em São Paulo.
As lojas bateram recorde de transação em toda a América Latina. No primeiro dia foram 1.250 cupons fiscais, quando o habitual são 450 cupons. Cerca de 2.000 pessoas em 12 horas de funcionamento. Imprensa só elogios, cardápio adaptado para o Brasil, tudo lindo. Para fechar com chave de ouro, o marido foi premiado pelo Outback pelo segundo ano consecutivo e o prêmio trouxe uma pausa para o casal no meio de toda essa correria. Entre celebração de prêmio do marido Peter como franqueado Outback e a conquista do recém-chegado filho Starbucks, ela estava na Austrália e Nova Zelândia curtindo com um grupo de amigos, mas sempre trabalhando em paralelo. O grupo retornou na madrugada de domingo, dia 30 de setembro, cansado, mas contente. Ela reviu a família e se preparou para voltar ao batente no dia seguinte. Era dia da chamada First Impression, uma sessão de boas-vindas aos novos parceiros de negócios da primeira loja de rua da Starbucks que seria inaugurada no Brasil. O dia 1º de outubro começou com um céu mais do que azul e Maria Luísa estava pronta para voltar ao trabalho. Pegou um táxi, no Fiat Uno, por volta das 6 horas e iria para o aeroporto. Na Avenida Niemeyer, o táxi não passou da metade do trajeto e numa ultrapassagem bateu de frente com um ônibus. Não houve qualquer vítima fatal no ônibus, com mais de 61 pessoas, mas Maria Luísa e Valdélio morreram instantaneamente. A notícia se espalhou, o trânsito foi interrompido e não demorou para o rádio e para a internet começarem a divulgar o nome de Maria Luísa. Um dos primeiros a chegar foi o médico Marco Morris, sócio e amigo do casal, que tomou a frente para as primeiras providências mais imediatas. A notícia, claro, foi um choque e Howard declarou ter chorado muito nesse dia. Toda a empresa ficou devastada. Maria Luísa, aos 49 anos de idade, estava no auge da construção da sua obra-prima. Quantos projetos será que passavam pela cabeça dela um dia antes da sua morte? 1 hora antes, melhor, 5 minutos antes de tudo acontecer. Fechamos esse vídeo com as palavras da própria Maria Luísa. Não adianta estagnar. É como a água que flui por um rio. Você tem que estar ciente e consciente e conviver bem com a ideia de que tudo muda e que nada é permanente. Se você se engessar, se enraizar demais, vai ser atropelado por essa avalanche de gente e energia inovadora que faz o nosso mundo do século XXI ser o mundo veloz que é. Quanto tempo você ainda pode esperar? Você tem responsabilidades a cumprir aqui. Assuma isso. Não adie a sua jornada porque não sabemos nada sobre o amanhã.